Boa noite, turma de automação, pessoal que está acompanhando aí a nossa aula do dia de microcontroladores. Lembrando que na nossa parte prática, a gente parou na época do início do recesso aí, a gente estava finalizando a instalação dos softwares e começando a mexer no nosso PixinLab, tá? Então eu vou começar a realizar essas práticas com vocês pelos vídeos e mostrar esses resultados para vocês nos vídeos. O que acontece? A gente instalou, estava trabalhando com o MPLAB X, que é um compilador e gravador de microcontrolador e é um software utilizado realmente para gravação e programação de microcontroladores. Vocês viram que vocês tiveram algumas dificuldades quanto à instalação, ou talvez até conseguiram instalar, mas não estavam conseguindo a comunicação com o nosso segundo software, que é o PixinLab. Tá? O PixinLab é um simulador de placa. Então ele tem um microcontrolador e tem alguns outros recursos, como LEDs, botões, display LCD e display de 7 segmentos, que vão simular a utilização de um hardware controlado por um microcontrolador. Tá? Então o nosso objetivo é criar um código e jogar esse código no PixinLab para ver como que esse código vai se comportar. Então a gente utilizava o MPLAB X para criar esse código, né? É o que a gente tem de melhor e mais eficaz, porque além de ser uma situação real, um gravador real utilizado para microcontroladores físicos reais, hardware, ele tem recursos mais interessantes quando a gente está falando de microcontroladores. A gente consegue fazer uma programação em C, C++, Assembly, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Como a gente está trabalhando em C, esse programa pode ser desenvolvido no DevC++, que também é um compilador, inclusive um computador que já é do cotidiano de vocês, a gente já usou ele em outras disciplinas. Tá? Qual que é o problema de usar o DevC++? Você não consegue criar um programa e jogar dentro do PixinLab, porque o DevC++ não consegue criar aquelas configurações do microcontrolador que a gente cria dentro do MPLAB X, e cria até de forma bem simples, né? Você só seta lá as situações que você quer e ele cria o código, você só copia o código para sua área de digitação, para sua área de código final. E depois você só precisa desenvolver o código principal do programa, né, que é a rotina que vai ficar em loop, e definição de portas. Tá? Então, vocês podem até digitar o código no DevC++. Tá? Só que esse código não vai compilar no DevC++, porque o DevC++ não tem definições para o microcontrolador. Tá? Então ele pode ser usado como uma plataforma para digitar. Quem conseguiu instalar o MPLAB X e fazer essa comunicação com o PixinLab, beleza, pode realizar a prática normalmente. Quem não conseguiu e quiser acompanhar ou desenvolver os códigos pelo DevC++, pode também, durante as aulas vocês podem me enviar esses códigos que eu executo eles aqui para a gente ver o que acontece. Ou dependendo, se a gente encontrar algum erro, a gente não precisa nem executar. A gente corrige esse erro e comenta esse erro antes da execução. Tá? Mas o que eu vou fazer com vocês aqui, já que eu tenho o MPLAB X e já que eu tenho o PixinLab, é desenvolver esses programas no MPLAB X, discutir esses programas com vocês, esses códigos, e jogar no PixinLab para a gente ver o que acontece. Então, PixinLab, a gente vai trabalhar hoje com a placa MCLAB 1. Tá? É uma simulação de uma placa que ela tem um display de 7 segmentos, tem algumas teclas, tem LEDs, se não me engano são 12 LEDs. Tem um conector de gravação em circuito, como a gente está falando da placa física,
ele precisa ter um conector de gravação. Então existe isso na placa real. Para a nossa placa simulada, isso daqui não vai ter muita utilidade, né? A gente vai gravar direto por software aqui. Um botão de reset manual e uma simulação de lâmpada que pode ser controlada com um sinal PWM. Então aqui, ó, só um esquemático para ficar bem claro que os 4 botões de pressão e a lâmpada estão ligadas no porte A, tá? Que é um registrador. Lembra lá da nossa aula de registradores? E os 8 LEDs. Os 8 LEDs e o display de 7 segmentos estão ligados no porte B, tá? Só uma outra observação, falei que são 12 LEDs. Os outros 4 LEDs também estão ligados no porte A, se não me engano. A gente tem uma tabelinha mais para frente aí, tá? Esse porte B, lembrando lá, ele tem 8 bits só, né? Como que eu consigo ligar 8 LEDs mais os displays de 7 segmentos? A gente vai ter um jumper, né? Esse jumper seleciona, cada hora um vai funcionar. A gente não vai conseguir trabalhar com esses LEDs e o display de 7 segmentos ao mesmo tempo. Vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Essa aí é a nossa placa MCLAB 1, tá? Aqui, ó, o jumper que eu falei com vocês, que seleciona o uso dos LEDs, dos 8 principais LEDs, ou do nosso display de 7 segmentos. Lembrando que a gente tem 2 displays de 7 segmentos, tá? Aqui outros 3 LEDs e o nosso último LED aqui, beleza? Os nossos 4 botões, RA1, RA2, RA3 e RA4, tá? O vídeo ficou em cima do RA4 ali, mas ele existe, ele tá ali. Nossa lâmpada, botão de reset da placa e um botão para ligar e desligar a placa, beleza? Então essa daqui é a representação real, a placa real é dessa forma, tá joia? Essa placa ela utiliza o PIC 16F628A, é o que a gente está trabalhando inicialmente como padrão. É um PIC com 2K de memória, 128 bytes de memória de dados não volátil, que é a memória EEPROM dele, ou E2PROM. Possui 10 tipos de interrupções, 16 conexões de entrada e saída, temporizadores, módulos de captura e PWM e comunicação serial. Mais detalhes disso? Datasheet. Datasheet tem todas as informações, inclusive tem um site que traduziu o datasheet desse microcontrolador específico. Então vocês têm todas as informações em português, tá? Porque normalmente todos os datasheets são escritos em língua inglesa. Mas para esse específico, teve uma boa alma lá, vou disponibilizar o link para vocês, que fez a tradução dele completo, beleza? Então a gente vai trabalhar hoje com esses LEDs. A nossa intenção é ligar, acender e apagar esses LEDs. Então como que isso está programado na memória do microcontrolador? Vocês observem que na própria placa a gente tem uma referência de nomes deles, né? Então eu coloquei uma tabelinha aqui até para simplificar, mas a gente consegue como referência os nomes que estão escritos na placa, tá? Então esses 8 primeiros LEDs aqui são os LEDs de RB0 a RB7, ou seja, estão no porte B, RB, tá? E são os bits de 0 a 7 do porte B, beleza? Os outros RA0 e os outros 4 aqui, ó, que o videozinho ficou em cima, mas são RA1, RA2, RA3, são LEDs que estão associados ao porte A, tá joia? Então essa tabelinha aqui é um resumo de como esses LEDs são chamados e como eles estão associados em cada registrador do microcontrolador. Então o primeiro código que a gente vai carregar é esse daí, ó.
Lembrando que eu não coloquei para vocês aqui as configurações do microcontrolador, mas essas configurações a gente consegue gerar automaticamente pelo próprio MPLAB X e é só copiar essas configurações para a nossa tela de digitação. Então elas ficam na parte de cima aqui, tá? Eu só coloquei a parte do nosso programa principal. Então, nosso programa principal começa com a definição dos nossos registradores. Quando eu falo trisb igual a 0x00, é sinal que eu estou jogando um número hexadecimal 0, 0. Em hexadecimal, isso daí tem uma equivalência a um número binário que é de 00, 00, 00, 0 e 0. Ou seja, eu pego os 8 bits deste registrador e falo que esses 8 bits, ou que esse registrador vale essa palavra aqui, 8 zeros. Lembrando lá da nossa aula de registradores, esse registrador trisb, ele serve para definir os pinos como entrada ou como saída. Então, eu estou definindo todos os pinos da porta B como saída. Lembrando que 0 define como saída e 1 define como entrada. Tá? Eu estou pegando esses bits que eu defini como saída, ou seja, os bits do porte B, e estou falando que todos valem 0. Ou seja, se eles estão saída, eu estou jogando um nível de 0 nesses bits, ou nesses pinos de saída. Então, se a gente for pegar o multímetro lá e medir a saída desses pinos, a gente, com referência a um GND 1 terra, a gente vai ter uma medição de 0 volts. Aqui começa na linha 5 o meu laço principal, o meu while. Então ele vai ficar repetindo isso daqui indefinidamente. Por quê? O while 1, enquanto for verdadeiro, eu estou forçando a minha condição para ela ser sempre verdadeira. Então isso daqui vai ficar sendo repetido de forma indefinida, tá? Até eu desligar o equipamento ou até eu gravar outro código, beleza? É mais ou menos a ideia que acontece lá no nosso ciclo de varredura de um CLP, beleza? Então, o que o meu código principal faz? Ele configura porte B. Esse bits aqui, ele vai escolher qual bit do porte B que a gente vai configurar. Então, no porte B, bits ponto, qual bit que eu quero? RB0. O que eu vou fazer com RB0? Jogar para nível alto. Ele vai ligar o nosso primeiro LED lá. Vou fazer a mesma coisa com RB1, tá? E depois eu vou desligar tudo. Nessa situação, o que vocês acham que vai acontecer? Eu estou ligando RB0, eu estou ligando RB1 e depois eu desligo tudo. Qual a situação que vocês acham que vai acontecer? Num primeiro momento, se eu estou ligando os 2 bits, a nossa situação esperada é que os 2 LEDs associados a esses bits acendam, né? O que a gente tem de resultado é isso daqui, ó. A gente percebe que esses 2 LEDs começaram a acender, só que eles estão bem fracos, né? Mas a gente consegue perceber que há bastante diferença, a diferença é nítida para os outros LEDs que estão apagados. Mas a diferença também é bem grande para o nosso resultado esperado, né? A minha questão é, e eu quero que vocês respondam no comentário da atividade aí. Tome cuidado, eu vou fazer a lista de chamada no mural, lista de chamadas vocês podem só responder presente, e essas perguntas vocês respondam ou discutam na própria atividade. Qual que é a diferença que a gente observa entre o resultado que era esperado e o resultado obtido? Por que isso aconteceu? E
qual mudança que vocês propõem no código para resolver esse problema, tá? Daqui a alguns minutinhos, mais ou menos ali 6h50, eu posto um segundo vídeo com essas respostas, beleza?